que o STJD denunciou o Romero e o Caio Jorge pelos problemas acontecidos no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Aquele gesto do Caio Jorge, do Romero, o Romero foi expulso, o Caio Jorge foi expulso, né? E, na verdade, o Caio Jorge ele expulsou o Romero, depois deixou, deu um... Mas foram denunciados os dois. Eu espero, né? Eu sou a favor de punição quando há um erro. Mas, se não puniram o Bruno Henrique, que cometeu um crime, segundo a Justiça e a Polícia Federal, ele cometeu um crime. Tanto é que ele está indiciado pela Polícia Federal. Mas o STJD, que o havia condenado a 12 jogos, mudou de ideia e o absolveu. O Caio Jorge, o Palmeiras foi lá no STJD, fez acordo, pagou a multa de 60 mil, foi homofóbico, está liberado. Então eles vão querer punir o Caio Jorge e o Romero? Será? Aí a gente vai perceber que há realmente uma perseguição ao Cruzeiro. Porque o jogador do Flamengo, que cometeu um erro gravíssimo e que ainda vai ser julgado pela Justiça Criminal. Vejam bem, ele foi absolvido na Justiça Desportiva. Ele será julgado ainda na área criminal, né? Foi inocentado na STJD. Vitor Roque é a mesma coisa. Então, o Caio Jorge e o Romero serão punidos? Essa é a pergunta do torcedor cruzeirense. Lembrando que a punição é no Brasileirão, viu, gente? Copa do Brasil não tem nada a ver. Os dois podem jogar tranquilamente contra o Corinthians e a final contra o Fluminense ou Vasco. Não tem problema nenhum. O problema é no Brasileirão. Mas a torcida do Cruzeiro não vai aceitar que punam seus jogadores se não punir o Bruno Henrique nem o Vitor Roque. Ponto. Ponto. E é lamentável, até tema da minha coluna de quinta-feira que eu estou começando a escrever, é lamentável você ver um dirigente do Flamengo comemorando a absolvição, entre aspas, do Bruno Henrique, do Palmeiras, né? Comemorando a inocência, entre aspas, do Vitor Roque, torcedores, jornalistas, né? É uma vergonha, porque a gente tem que ser pelo reto. O cara falou, hoje assisti na Flamengo, eu falei, sou, mas eu sou pela justiça, pela coisa correta, pela transparência. Então eu tenho que condenar o Bruno Henrique, sim. O ato que ele fez, tem áudio, já saiu no Jornal Nacional, já mostramos aqui, tem áudio. Né? São provas cabais. Então a gente está se baseando nisso. Ele já foi condenado pela Justiça Criminal? Ainda não. Ele tem o direito de defesa. Mas ele está indiciado pela Polícia Federal. Né? Então, por enquanto, ele está indiciado por um crime, né? Que ele vai provar ou não se ele cometeu. Então eu sou pelo justo. Não me importa se é Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, América, não importa. O que importa é que a lei tem que ser para todos, tem que ser igual para todos. Porque senão vira bagunça. O STJD abriu um precedente perigosíssimo com o negócio de aposta aí, vocês vão ver. Né? Cleiton, Lucas Romero, Caio Jorge, Fabrício Bruno foram denunciados. Fabrício Bruno também? Não viu o Fabrício Bruno, não. O mais absurdo foi o Fabrício Bruno, Gabriel Camilose. Pô, eu cheguei agora de carro rapidinho, vi só um pedacinho, final do Jogo do Brasil. Realmente eu não vi essa questão do Fabrício Bruno. Por que o Fabrício foi? Pela expulsão também? Mas do Fabrício não foi. O Caio Jorge é mais complicado porque ele fez aquele gesto, né? Que o juiz estava roubando, o Romero também. Né? Gabriel Caminhão, absurdo, Caio Jorge, Romero, Fabrício foram denunciados. Fabrício Bruno é o mais absurdo. Foi denunciado por causa do cartão vermelho que levou contra o Varmeiras. Mas levou esse cartão vermelho, não vai dar nada. Fabrício Bruno não vai dar nada. Vamos ficar de olho na questão do Caio Jorge e do Romero. Né? Vamos ficar de olho na questão do Vitor Roque, do Caio Jorge e do Romero. Tanto nome composto. Antigamente era Zico, Rivelino, agora é Caio Jorge, Vitor Roque, Fabrício Bruno. Porra, não tem o nome. Pelo amor de Deus. O problema do Romero e do Caio Jorge é aquele movimento, né, de que o juiz estava afanando o Cruzeiro. Mas também não pode julgar dessa maneira, não pode condenar. Não condenar o Bruno Henrique e o Vitor Roque. A torcida do Cruzeiro tem que bater pesado nisso, viu? Encher a caixa de e-mail do STJD, da CBF. A forma de protesto melhor que tem é essa, foi enchendo de e-mail, mostrando que não pode ter dois pesos e duas medidas, né? William Gilberto, gente, infelizmente não tem como prever esse tribunal esportivo, né? Cada dia mais avacaiado mesmo. Não tem mais moral, né?
Nem a CBF, nem a STJD. País desmoralizado, infelizmente. É o Brasil. Nizinho, boa noite. A operação para ajudar o Varmeiras está de pé. Vamos ver, né? O Flamengo tem 3 pontos. Muita gente fala, acabou o campeonato. Acabou não. O Flamengo pega o Fluminense, jogo dificílimo. É amanhã, né? Pega o Mirassol, última rodada. É complicado, gente. Pega o Atlético Mineiro lá no estádio do Atlético Mineiro. O Atlético, dia 25, o Atlético disputa sábado a final da Sul-Americana. Né? Vamos ver, se não ganhar, vai vir bufando. Vamos ver, eu acho que o Atlético vai ser campeão, viu? Lucas Rodrigues, deixa o like aí, galera. Tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like, minha galera. É isso aí. Olha, quanto que vai ser Flamengo e Fluminense? 2-0 Flamengo é meu palpite. Do Rodrigão, 2-0 Fluminense. Então tá aí o QR Code da Bet Nacional. Se você tem mais de 18 anos, você vai se divertir com responsabilidade, tá? Eu sempre digo isso. Com responsabilidade. Aquele dinheirinho que tá sobrando, você vai nesse QR Code do Jair Carvalho, da Bet Nacional, faz a sua aposta e corre pro abraço. Né? É a Bet do Vini Júnior, ainda o melhor jogador do mundo. Do Galvão Bueno, meu amigo, meu irmão, que tá uma pneumonia, tá internado. Ontem falei com ele, graças a Deus já tá melhor. Daqui 2 dias sai do hospital, se Deus quiser. E é a Bet do Jair Carvalho. Então, se você tem mais de 18 anos, divirta-se com responsabilidade. Na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, com o Jair Carvalho, nesses 4 cantos do mundo, tamo junto. Projeto novo aí para a Copa do Mundo, a gente vai estar junto, tá bombando e tá legal, e vamos nessa. Né? Então, meus amigos, é isso, ó. 1-1, tá dizendo aqui o Lucas Rodrigues, deve ser palmeirense ele. Então vai aí na QR Code da Bet Nacional, tá tudo certo. Dele é um dia 2-1 Flamengo, para mim é 2-0. Pro Rodrigão é 2-0 Fluminense, vamos ver. É clássico, amigo, é jogo difícil. Mas o Flamengo, se quiser ser campeão, tem que ganhar os 5 jogos daqui para frente. Né? Ou pelo menos ganhar 4 e empatar 1. Que aí o Palmeiras não tem mais chance. Se o Flamengo ganhar 4 e empatar 1, o Palmeiras não tem mais chance. Né? Então vamos que vamos. Estamos ao vivo em cores, canal Jair Carvalho Esporte. Se inscreve, tá bombando e tá legal. Edson Fonseca, Jair Carvalho, o que o Paquetá fez de bom para ser convocado para a seleção brasileira? Teve envolvido no esquema de aposta lá durante 2 anos investigado. Um detalhe, hein, gente? Outro detalhe importante. O torcedor analisa de uma forma muito vaga. Ele não foi inocentado, não. Os ingleses não conseguiram uma prova mais contundente para afastá-lo do futebol ou bani-lo. Então, eles deixaram como está. Eles não disseram que ele é inocente. Eles apenas não conseguiram. Por exemplo, essa prova do Bruno Henrique conversando com o irmão, se eles tivessem isso do Paquetá, conversando com alguém na ilha de Paquetá, ele teria sido banido. Mas os ingleses não conseguiram uma prova robusta como essa. Por isso que eu digo que o caso do Bruno Henrique é gravíssimo. Porque a Polícia Federal colocou no Jornal Nacional, o Jornal Nacional colocou a gravação, nós colocamos aqui. O Bruno conversando com o irmão, eu vou levar cartão, aquele esquema lá, tá lá, ó, tá lá. Peguem aí, deve estar na internet. Então, o Paquetá não foi inocentado. Apenas os ingleses não o condenaram. É diferente. Porque quando é inocentado, foi inocentado, então não. Eles pararam com o processo porque não conseguiram uma prova mais forte. Embora você tenha uma prova mais forte do que 60 pessoas na ilha de Paquetá, onde ele nasceu. Parentes e amigos ganharam 630 mil. Se isso não é prova forte, eu não sei mais o que é. Né? A BN Silva, Toronto, Canadá. Boa noite, Jessi. Gostaria que você me explicasse o porquê de o Paquetá e o Danilo, né, estarem ainda na seleção. Eu também queria essa explicação do Ancelotti. Não pode ser o Ancelotti que está convocando. Daqui a pouco eu vou falar sobre seleção brasileira. Né? A gente vai bater um papo sobre isso. Deixa eu pegar o Rodrigão. Rodrigão, entra comigo aí, Rodrigão. Quero saber de você. Né? O que você pensa dessa questão do Bruno